3. Kevin Leno. Em 5 de agosto de 2014, um corpo foi achado boiando no rio Clark Fork, em Missoula, Montana. Foi determinado que era o corpo de Gilbert Berry, de 36 anos, que era conhecido como Jack. Sua morte foi brutal. Ele havia sido chutado repetidamente e pisoteado. Cigarros acesos foram colocados em seu nariz. Símbolos de gangue foram entalhados em sua pele. A causa da morte foi um único tiro na cabeça. A polícia descobriu que Berry era um homem em situação de rua que vivia em um acampamento de pessoas em situação de rua nas proximidades. A polícia conversou com a namorada de Berry. Ela disse que, em 30 de julho, cerca de uma semana antes do corpo ser encontrado, ela e Berry estavam no acampamento. 2 homens que ela conhecia apenas como Phoenix e Kenny foram ao acampamento com as namoradas. Phoenix e Kenny também viviam no acampamento. Eles estavam bêbados e ficaram agressivos com algumas pessoas. Berry enfrentou eles e eles o atacaram. Ela disse que as namoradas de Phoenix e Kenny atiraram do acampamento. Quando elas estavam a uma curta distância, ela ouviu um tiro. A polícia identificou Phoenix como Kevin Leno e Kenny era Kenneth Hickman. A polícia rastreou Hickman. Hickman admitiu ser Jack Berry, que afirmou não estar lá quando foi baleado. A polícia tentou encontrar Leno, mas ele não foi encontrado em lugar nenhum. Semanas depois, Leno foi achado a 800 milhas em Shreveport, Louisiana. Ele foi preso e extraditado para Montana. Em abril de 2015, Kenneth Hickman se declarou culpado pela agressão em Tagar Bay. Ele foi condenado a 15 anos de prisão, com 5 anos suspensos. Semanas depois, Leno admitiu sem contestação o homicídio doloso. Ele foi condenado a 40 anos de prisão. Então, em agosto de 2018, Kevin Leno foi acusado de outro assassinato. Esse aconteceu 2 anos antes de Leno matar Jack Berry, a mais de 4.000 quilômetros de Missoula. Em Boston, Massachusetts, no dia 21 de maio de 2012, Norman Barrier, de 45 anos, foi encontrado sangrando pela cabeça no Parque Paul Revere, em Charlestown, um bairro de Boston. Ele foi levado inconsciente ao hospital, nunca acordou e morreu. 4 dias depois, foi determinado que ele havia sido espancado na cabeça e sua morte foi considerada um homicídio. A polícia não tinha nenhuma evidência física. Ao invés disso, várias pessoas informadas sobre o assassinato implicaram Leno. Ele também confessou para outros. Pessoas interrogaram Leno na prisão em Montana. Ele fez algumas declarações incriminatórias depois que Leno foi acusado. Ele foi extraditado para Massachusetts em 2019. Leno admitiu o assassinato e foi condenado à prisão perpétua. Então, 6 anos depois, em agosto de 2025, o promotor do condado de Middlesex, Massachusetts, anunciou que acredita que Kevin Leno é um serial killer. Afirmaram que ele cometeu seu primeiro assassinato em novembro de 2010, em Lowell, Massachusetts. Leno estava morando em um acampamento de pessoas sem teto em Lowell. Gary Melanson, 45 anos, também morava lá. Melanson supostamente acendeu fogo várias vezes para se aquecer. Leno disse para ele parar de usar o fogo porque achava que isso chamaria a atenção da polícia ou dos bombeiros. Ao desobedecer, Melanson foi morto por Leno com um taco de beisebol de metal. A polícia também relacionou Leno a um quarto assassinato. Em 2 de agosto de 2012, Douglas Leon Clark, 30 anos, foi encontrado inconsciente à beira do rio Charles, em Cambridge, Massachusetts. Ele foi levado ao hospital, onde morreu. A morte dele foi considerada overdose acidental. No entanto, enquanto a polícia investigava os outros assassinatos, pessoas disseram a eles que Leno matou Clark, dando a ele algo chamado de hot shot. Um hot shot é uma dose mortal de droga. Na época de sua morte, tanto Leno quanto Clark estavam morando em um acampamento na Harvard Square, em Cambridge. Leno tentava expulsar todos os usuários de heroína. Isso levou a um confronto entre Leno e Clark. Então Leno o matou, dando a ele uma dose de heroína que sabia que iria matá-lo. Em agosto de 2025, Kevin Leno foi acusado de matar Douglas Leon Clark e Gary Melanson.
A polícia disse que tem poucas ou nenhuma evidência forense nos casos. Em vez disso, os casos se baseiam em depoimentos de pessoas. Kevin Leno está envolvido em outros assassinatos além desses. A arma que Leno usou para atirar em Jack Barry nunca foi recuperada, mas acredita-se que ele conseguiu a arma com Monty Swanson, de 25 anos. Swanson era amigo de Kenneth Hickman, cúmplice de Leno, e morava no mesmo acampamento de sem-teto que eles. Swanson teria trocado a arma de Leno por um Pitbull. Quando Leno saiu de Missoula para Shreveport após o assassinato de Barry, Swanson foi junto. Monty Swanson, de 25 anos, nunca mais foi visto ou ouvido. O sumiço dele segue sem solução. Ainda não marcaram data de julgamento para os assassinatos de Gary Mellin, Douglas Leon Clark. Atualmente, Kevin Leno, de 38 anos, está encarcerado no Centro Correcional Souza Baronovsky, em Lancaster, Massachusetts. 2. Kenneth Smith. Na primavera de 1982, Christine Prince, de 25 anos, morava em Toronto, Ontário, Canadá. Prince era de Port Call, uma pequena vila litorânea no país de Gales. Ela chegou a Toronto em outubro de 1981 para ser babá residente de uma família com uma filha de 3 anos. Prince estava feliz em Toronto. Ela gostava do trabalho e fez vários amigos. Ela até conheceu um homem e ficou noiva para se casar. Ela pensava em estudar na universidade em Toronto. Ela gostava da cidade e se sentia segura andando sozinha, mesmo tarde da noite. Na noite chuvosa de 21 de junho de 1982 em Toronto, Príncipe foi a um cinema com um amigo depois do filme. Ela pegou um ônibus que a deixou perto da casa, onde trabalhava como babá. Ela desceu do ônibus por volta da 1h30 da manhã, a cerca de 5 quarteirões da casa de seus empregadores. Horas depois, quando seu empregador acordou e viu que Príncipe não voltou para casa, a reportaram como desaparecida. Cerca de 24 horas depois, um motorista encontrou o corpo de Christine Príncipe boiando no Rio Rouge, a cerca de 48 quilômetros de onde ela desceu do ônibus. Constatou-se que a babá de 25 anos foi vítima de agressão sexual e espancamento. Ela foi jogada no rio ainda viva e se afogou. Após o crime ser noticiado, 2 pessoas contataram a polícia. Uma mulher foi vista caminhando perto da casa de Prince. Ela contou que na manhã do assassinato de Prince, achou um guarda-chuva na rua. Como estava chovendo, Prince estava carregando um guarda-chuva. O empregador de Prince confirmou que era o guarda-chuva dela. A polícia apresentou isso. Isso indica que ela foi forçada a entrar em um carro enquanto caminhava do ponto de ônibus para casa. Um funcionário da rodovia acionou a polícia. Ele encontrou a carteira de Príncipe na beira da rodovia, não muito longe do corpo. A polícia acredita que, após jogar Príncipe no rio, ele jogou a carteira pela janela do carro enquanto ia embora dirigindo. Imediatamente, houve especulações de que Christine Príncipe não foi a primeira vítima do assassino. Jennifer Isford tinha 19 anos e morava em North York, uma cidade na região metropolitana de Toronto. Ela estava treinando para ser líder de torcida dos Toronto Argonautas, um time da Liga Canadense de Futebol. Isford era apaixonada pelas artes e queria ser atriz profissional. Um mês antes da morte de Christina Príncipe, em 27 de maio de 1982, Isford foi ao treino de líderes de torcida. Depois, ela saiu para beber com as colegas líderes de torcida. Depois, ela pegou o metrô e então entrou em um ônibus com um ponto perto da casa dela. Ela desceu do ônibus por volta da 1h30 da manhã. Horas depois, o corpo seminu e sem vida de Jennifer Isford, 19 anos, foi achado no gramado do vizinho. Ela havia sido agredida sexualmente e estrangulada até a morte. As semelhanças entre os 2 assassinatos eram óbvias. Christine Prince foi sequestrada a cerca de 16 quilômetros de onde Jennifer Isford foi morta um mês antes. Ambas as vítimas eram mulheres brancas jovens que estavam voltando para casa sozinhas depois da 1h30 da manhã após descerem do ônibus. Nenhuma prisão foi feita em nenhum dos casos, e ambos ficaram sem solução. Em 1995, 13 anos após os assassinatos, a polícia prendeu um suspeito em um dos casos.
William Brent Hanson, 35, foi acusado de matar Jennifer Isford, 19. Hanson era suspeito do assassinato dela desde o início. Ele tinha antecedentes criminais envolvendo crimes sexuais desde 1977, quando tinha apenas 17 anos. Isford foi morta depois que desceu do ônibus. O motorista do ônibus disse à polícia que viu um jovem descer no mesmo ponto e que ele estava andando na mesma direção que Isford. O motorista descreveu o jovem, cuja descrição lembrava Hanson. A polícia pediu uma amostra de saliva de Hanson e ele forneceu para eles. Ela foi comparada com a amostra de Siemens. Na época, o teste de DNA não estava disponível, mas o que o exame revelou foi que o assassino tinha sangue tipo A. Era um secretor. Hanson tinha sangue tipo A, e ele era um secretor. A polícia obteve um mandado de busca para a casa dele. No quarto dele acharam uma maleta trancada. Na mala havia lingerie feminina. Uma das colegas de torcida de Isford disse que se lembrava de que Isford usava meia calça depois do ensaio. A polícia não encontrou a meia calça dela na cena do crime, mas na maleta eles encontraram um par de meias calças rasgadas que correspondiam à descrição da meia calça que Isford usava naquela noite. No entanto, a polícia não achou que havia provas suficientes para acusar Hanson. Em 13 de julho de 1982 semanas após o assassinato, Hanson atacou uma mulher de 19 anos no elevador do prédio dela. Ele foi acusado de agressão sexual, causar lesão corporal e estrangulamento. Ele foi condenado e sentenciado a 5 anos de prisão. Hanson cumpriu a pena e, ao ser libertado em 1993, a polícia alertou que ele era perigoso. No início de 1995, a polícia estava vigiando Hanson. Eles coletaram uma bituca de cigarro que ele havia descartado. O laboratório criminal obteve uma amostra de DNA e a comparou com a do assassino de Isford. Era uma combinação. Em 17 de março de 1995, quase 13 anos após o assassinato de Jennifer Isford, de 19 anos, William Hanson foi preso. Hanson foi julgado em março de 1997. O julgamento durou 2 meses e o júri deliberou por 2 horas. Hanson foi considerado culpado de assassinato. Ele foi condenado à prisão perpétua, sem chance de liberdade condicional. Uma coisa que a polícia sabia era que Hanson não matou Christine Prince. Prince foi morta em 22 de junho e Hanson foi preso em 12 de junho por atacar a jovem de 19 anos no elevador. Então ele estava na cadeia quando Prince foi morta, então o caso de Christine Prince continuou sem solução. A polícia tinha o DNA do assassino de Prince e o enviou ao Banco Nacional de Dados de DNA do Canadá. Em 2016, a polícia foi alertada de que o DNA correspondia a outro assassinato não solucionado mais de um ano após o assassinato de Prince. Em 1º de setembro de 1983, Claire Sampson, de 23 anos que trabalhava com sexo, buscava clientes em frente a um hotel em Toronto. 5 horas depois, seu corpo foi achado em um campo a 110 quilômetros ao norte do local onde foi vista pela última vez. Sampson levou 2 tiros na cabeça. Relacionar os 2 crimes não trouxe pistas sobre a identidade do assassino. Então, no ano seguinte, em 2017, o DNA ligou um terceiro assassinato ao assassino. Isso aconteceu em julho de 1997, mais de 15 anos depois que Christine Prince foi morta, e 14 anos após Claire Sampson ter sido assassinada. Gracelyn Greenidge, de 41 anos, era enfermeira em uma casa de repouso em North York, quando não apareceu para trabalhar. Em 29 de julho de 1997, uma colega visitou o apartamento dela em North York. Lá dentro estava o corpo sem vida de Gracelyn Greenidge. A causa da morte foi traumatismo por objeto contundente. A polícia só encontrou em comum entre as 3 mulheres o fato de terem sido mortas pelo mesmo homem. A identidade do homem permaneceu desconhecida. Em 2022, a polícia de Toronto entrou em contato com o laboratório de DNA privado, Outram Incorporated. Em 2025, eles encontraram um ramo familiar do assassino. Em dezembro de 2025, a polícia anunciou a identidade do assassino. O nome dele era Kenneth Smith. Ele teria cerca de 35 anos quando Christine Prince e Claire Sampson foram assassinadas.
A polícia não divulgou muitas informações sobre Kenneth Smith. Sabe-se que ele é de Porcupine, Ontário, atualmente um bairro de Timmins, cidade no nordeste de Ontário. Ele morava em diferentes áreas de Toronto na época dos assassinatos. A polícia também disse que Smith era um criminoso sexual condenado, mas não deu detalhes sobre suas condenações. Em 2013, Smith mudou-se 320 quilômetros a sudoeste de Toronto para Windsor, Ontário, cidade vizinha a Detroit, Michigan. A polícia não conseguiu acusar Kenneth Smith pelo assassinato das 3 mulheres. Ele morreu em Windsor em 2017 aos 72 anos, segundo a polícia. Se ele ainda estivesse vivo, eles o prenderiam, mas agora consideram os assassinatos de Christine, Prince, Claire Sampson e Grayson Greenwich encerrados. A polícia acha que é possível que Smith tenha outras vítimas e vai continuar investigando ele, e comparar o DNA dele com o DNA de casos de assassinato não resolvidos. Se houver ligação com outros casos não resolvidos, traremos atualização em vídeo futuro. Número 1. Antônio Reis. Em 2 de março de 2020, Francisco Magana, 31 anos, foi morto a tiros em uma rua no sul de Chicago. Testemunhas relataram ter visto 2 atiradores, sendo que um deles se aproximou de Magana depois que ele caiu no chão e disparou várias balas a mais nele. O crime parecia ser aleatório e nenhuma prisão foi feita no caso após o assassinato. Cláudio Casso tinha 21 anos e morava em Chicago. Ele era motorista da UPS e pai de uma criança pequena. Em 4 de agosto de 2020, ele estava em fila dupla numa rua do lado sul. Ele tinha acabado de buscar um amigo. Logo após o amigo de Casso entrar em seu carro, um homem em outro veículo parou ao lado e começou a atirar. Casso levantou a mão para se proteger. A bala atravessou sua mão e atingiu a cabeça. Ele morreu 3 dias depois no hospital. O amigo dele não ficou ferido. Em 1º de maio de 2020, Damien Durin, 16 anos, saiu de casa em um carro de aplicativo. Ele foi deixado no Gage Park, no lado sudoeste de Chicago. Enquanto ele estava em um beco, um jovem de moletom se aproximou dele e atirou várias vezes em seu peito, pescoço e cabeça. Quando a ajuda chegou, Damien já estava morto. Luiz Dávalos Garcia era um representante de marketing de 26 anos. Quase 2 meses após o último assassinato, Dávalos Garcia parou em fila dupla na casa da namorada em Chicago, Zona Sul. De repente, um homem em um Lincoln MKZ parou ao seu lado. O motorista do Lincoln atirou e matou Dávalos Garcia, de 26 anos, e fugiu. O dia 8 de novembro de 2020 deveria ser um dia feliz para José Martinez, de 31 anos, e seus 3 filhos, que tinham entre 3 e 9 anos. Eles iam buscar um filhote novo e, enquanto estavam a caminho para pegar o filhote, alguém se aproximou do carro e começou a atirar. As crianças não se feriram, mas Martinez foi morto. Horas depois, por volta das 2h, Justin Gonzalez, 20 anos, voltava para casa após deixar um amigo. Ele foi morto a tiros enquanto dirigia. Depois de ser baleado, seu carro bateu em uma árvore. Em pouco mais de 9 minutos, 6 pessoas foram aparentemente baleadas aleatoriamente no lado sul de Chicago. Não parecia haver nenhuma ligação entre as vítimas. A polícia tinha uma pista no assassinato de Luiz Dávalos Garcia. Um Lincoln MKZ prata foi registrado pelas câmeras de segurança na área. O sedã tinha 2 características únicas: lanternas traseiras envolventes e um aviso de bebê a bordo. 2 semanas após a morte de Dávalos Garcia, a polícia avistou o carro. Eles tentaram parar o carro, mas o motorista fugiu. Em certo momento, o motorista parou e deixou o passageiro sair. A polícia encerrou a perseguição quando o carro entrou na via elevada que leva para Indiana. O passageiro foi preso. Ele contou à polícia que o motorista era Antônio Reis, 17 anos. O pastor também disse à polícia que Antônio jogou uma arma pela janela. A arma era única por ter 2 cores e mira laser. Uma semana depois, a arma foi encontrada por um jardineiro e ele a entregou à polícia.
A polícia investigou Antônio Reis e descobriu que o carro estava registrado no nome da ex-namorada dele. A polícia então conseguiu um mandado de busca para o Facebook de Antônio. Eles encontraram uma conversa entre Antônio e a jovem, que era sua namorada na época. Aconteceu poucos minutos antes de Luiz Dávalos Garcia ser morto, a namorada de Antônio terminou com ele e ele ficou com raiva. Ele mandou uma mensagem para ela dizendo, abre aspas, vou matar um rei agora. Fecha aspas. Rei é uma referência a um membro de uma gangue de rua de Chicago. Antônio também enviou à namorada um vídeo em que aparece com uma arma bicolor. Pouco após o envio da mensagem e do vídeo, Dávalos Garcia foi morto a tiros. Dávalos Garcia não era membro de uma gangue. Em dezembro de 2020, Antônio Reis foi preso pelo assassinato de Dávilo Garcia. A polícia acreditava que ele estava envolvido nos outros 5 assassinatos. Eles não revelaram isso na época. Na mídia, Antônio foi acusado de matar Dávilo Garcia porque estava com raiva de sua namorada ter terminado com ele. As autoridades também disseram que a violência não terminou depois que Antônio foi preso. Eles disseram que, após ser preso, ele ligou para seu amigo Jorge Reis, de 18 anos. Embora Jorge e Antônio tenham o mesmo sobrenome, eles não são parentes. Antônio contou a Jorge que outro amigo, Sebastião Serrano, 20 testemunharia contra ele. Antônio disse a Jorge para cuidar de Serrano. No Natal de 2020, André Guiller, 19 anos, atraiu Serrano ao Parque Gage. Jorge Reis atirou nele várias vezes. Tanto Jorge quanto Guiller foram presos. Em 2022, Guiller se declarou culpado de conspiração contra direitos civis e recebeu 18 meses de prisão. 4 anos depois, em 2024, Jorge Reis se declarou culpado de assassinato e foi condenado a 22 anos de prisão. Nos 4 anos após a prisão de Antônio Reis, a polícia o investigou em conexão com os assassinatos de Francisco Mangiani, Cláudio Cásio, Damião Durim, José Martinez e Justino Gonçalves. Em fevereiro de 2025, o promotor concluiu que havia provas suficientes para ligá-lo aos 5 assassinatos e ele foi acusado. Apesar das alegações de que ordenou o assassinato de Sebastião Serrano, ele não foi acusado por esse crime. Como Antônio ainda não foi a julgamento, a polícia e o promotor não revelaram muitas informações sobre as provas que têm contra ele. O que se sabe é que em alguns casos eles têm provas balísticas. Eles também disseram que o rastro digital de Antônio é incriminador. A polícia afirmou que Antônio não conhecia nenhuma das vítimas. Mas a mãe de Damien Durim, de 16 anos, afirma que isso não é verdade. Ela disse que seu filho e Antônio estavam saindo juntos com frequência antes do assassinato. Ela acreditava que Antônio combinou com o motorista de aplicativo para buscá-lo e levá-lo ao parque. A mãe de Damião diz que Antônio não o buscou em seu carro porque ela teria reconhecido. Após saber do assassinato do filho, a mãe de Damião pediu à filha que contatasse Antônio pelo Snapchat. Antônio afirmou que, da última vez que viu Damião, ele estava vivo. A mãe de Damião o acusou de mentir e de estar envolvido no assassinato. Antônio respondeu, é por isso que seu filho vai apodrecer no inferno. Depois que Antônio foi acusado dos outros 5 assassinatos, também se tornou público que ele continuava sendo violento na prisão. Em 22 de novembro de 2022, enquanto o colega de cela dormia, ele o atacou com uma faca artesanal. O homem ficou gravemente ferido, mas sobreviveu. Antônio foi acusado de tentativa de homicídio. Nem mesmo os delegados do xerife estavam a salvo de Antônio. Ele mostrou os órgãos genitais para uma delegada. Abre aspas, visando intimidar, assediar ou ameaçar, fecha aspas. Ele foi acusado de ato obsceno em público e exibição sexual lasciva em uma instituição penal. A outra morte trágica ligada a Antônio Reis. Em 2023, a mãe de Antônio, 37 anos, namorava um amigo dele, Estevão Montano, 18 em 1º de março de 2023. Ela chamou a polícia, alegando que Montano a ameaçava com uma arma. Entre os policiais que chegaram ao local, estava Andréas Vasquez Lasso, 32 anos. Ele era casado e tinha uma filha pequena.
Ele fazia parte do departamento de polícia há quase 5 anos. Montano foi a um parquinho próximo onde crianças brincavam. Vasquez Lasso o perseguiu. De repente, Montano se virou e atirou em Vasquez Lasso. O policial levou 5 tiros. Vasquez Lasso sacou sua arma e revidou. Montano foi baleado na bochecha. André Vasquez Lasso, de 32 anos, não sobreviveu ao tiroteio. Stephen Montano sobreviveu e foi acusado de homicídio. Em julho de 2025, Montano foi condenado por assassinato e sentenciado à prisão perpétua. Antônio Reis está atualmente aguardando julgamento pelos 6 assassinatos. Nenhuma data para o julgamento foi marcada. Muito obrigado por assistir ao vídeo de hoje. Se você gostou, nós realmente agradeceríamos se você se inscrevesse. Não esqueça de ver nossos shorts no YouTube, Instagram e TikTok. Obrigado por assistir novamente.